comum nós ouvimos: o Rotary A deu tantos quilos de alimento para tal entidade, o Rotary B proporcionou tantos cobertores para tal abrigo. Vejam bem, todas essas atividades são importantes. Por que elas são importantes? Porque elas dão ordem no clube, elas desenvolvem o companheirismo e mostram a Rotary atuando na comunidade. Mas isso só não responde pelo Rotary. Nós não podemos nos esquecer que Rotary é uma organização sem fins lucrativos que presta serviço humanitário. Nós prestamos serviço humanitário, mas, sobretudo, nós procuramos pela ética na profissão e nós procuramos a paz e a compreensão do mundo. Então, na realidade, a filantropia difere do Rotary, porque nós prestamos serviço humanitário, usamos a nossa influência nas nossas comunidades para que as coisas aconteçam. Então, na realidade, o Rotary é um clube de serviço. E um clube de serviço que se distingue muito das entidades filantrópicas. Porque, além de nós darmos os peixes, nós ensinamos a pescar. Então, nós servimos. Nós servimos. É preciso saber, para que, sabendo, nós possamos fazer com que passe. E fazendo com que seja feito, nós precisamos, então, conhecer o Rotary. Daí a necessidade que nós temos de estar presentes sempre nos eventos que nos levam a maior conhecimento sobre o Rotary. Vocês sabem que o clube é autônomo. Cada clube tem a sua maneira de conduzir, tem a sua autonomia, que é gerida pelo presidente do clube e pelo seu conselho diretor, desde que ele estabeleça como estatuto e como regimento interno aqueles que são prescritos pelo Rotary Internacional. Então, vejam bem, o Rotary Internacional é formado pela Associação de Clubes. Então, o nosso clube, Rotary Clube Curitiba, Rotary Clube Pinhais, Rotary Clube, são associados do Rotary Internacional. E nós somos sócios do nosso clube. Então, por isso é que não há transferência direta de companheiro de clube para clube. Se um companheiro sair de um clube, ele precisa ser proposto, é preciso que siga todas as regras que o clube estabelece para a admissão de novo sócio, para que ele entre naquele clube. Então, é como se fosse, por exemplo, eu sou sócio do Atlético, espero que muitos aqui sejam, mas não sou sócio da Federação Paranaense de Futebol. Quem é sócio da Federação Paranaense de Futebol é o meu clube, o Atlético, que é sócio. É isso. O Rotary Clube Guabirotuba, meu clube, é sócio do Rotary Internacional. E eu sou sócio do Rotary Clube Guabirotuba. Para efeito de administração, para efeito de que haja um melhor ordenamento, os clubes são agrupados em função de certos critérios e em função de situação regional, situação geográfica. E esses clubes agrupados formam os distritos. Então, essa é a diferença entre distrito e clube. Um determinado número de clubes de uma região forma um distrito. O Brasil tem hoje 38 distritos. Todo o Brasil tem 38 distritos. E 4 distritos no Paraná. Então, vocês podem imaginar uma cruz mais ou menos assim, no centro do estado, separando os 4 distritos. E os distritos, como vocês sabem, são sempre representados por 4 dígitos. O nosso é o 4.730, o que abrange mais ou menos a região de Londrina, norte pioneiro, é o 4.710.
O mais próximo de Paranavaí, naquela região, é o 4.610. E o que pega a Foz do Iguaçu e o Sudoeste é o 4.640. Então, esses 4 distritos são os distritos que atingem o Paraná. É importante notar que cada distrito tem um governador que exerce o mandato por um ano. Aliás, vocês sabem que em todas as instituições notárias o mandato é sempre por um ano, à exceção do diretor. O diretor é aquele que estabelece a sua atuação numa determinada região. Então, os diretores têm 2 anos de mandato. Mas presidente de rota internacional, presidente de clube, presidente de comissões, todos eles têm um mandato de um ano. Por isso que nós usamos também a palavra rota. A rota, vocês sabem que veio do fato dos fundadores fazerem as reuniões cada vez em um determinado local. Mas ele exige também que haja uma rotação entre os dirigentes do clube. Para que o clube funcione adequadamente, ele precisa ter um conselho diretor. O conselho diretor que está previsto no Estatuto do Clube, que está previsto no regimento interno. Normalmente, os clubes estabelecem como conselho diretor um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e, algumas vezes, o presidente eleito e os presidentes de comissões. Fica a critério do clube, então, estabelecer esse conselho diretor e os dirigentes são aqueles, então, que desenvolvem as reuniões e que comandam, então, o clube para a sua representação externa. É muito importante nós lembrarmos que dentro desses clubes nós devemos contar com as avenidas. Há uma falsa ideia de que com as novas estruturas, com o PLC, que é o Plano de Liderança de Clubes, as avenidas acabaram. Não, as avenidas ainda existem. Por quê? Porque a avenida é uma das cláusulas técnicas do Rotary. Ele tem 4 princípios fundamentais. O Rotary tem 4 princípios fundamentais. Quais são esses princípios fundamentais? Primeiro, o seu objetivo. Seu objetivo é fundamental. Segundo, as classificações, o princípio das classificações. Você sabe que o Rotary deve procurar ser um corte transversal na sociedade, para que nós tenhamos no nosso clube todas as profissões e atividades representadas. Então, o princípio das classificações é um princípio fundamental do Rotary e que nós não podemos deixar de ter. Vocês se lembram, por exemplo, que quando houve o problema da mulher participar de Rotary, um clube fez essa situação, como ele fugiu dos estatutos, o Rotary Internacional desligou da sua associação esse clube. Ele entrou na justiça e os advogados do Rotary foram até o board do Rotary e disseram: olha, nós só podemos ganhar essa questão se vocês deixarem de ter o princípio da classificação. Senão, nós vamos perder, porque as mulheres têm classificação e podem ser admitidas embora. Então, o board disse: não, nós não vamos acabar, porque ele é um princípio fundamental. Nós, todos os que entram no Rotary, têm que ter uma classificação. E, felizmente, então, a mulher passou a integrar no Rotary e tem dado um apoio muito grande hoje. Vocês pelas estatísticas, vejam que nós já temos diretoras, presidentes de clubes e etc. E a mulher deu um impulso muito grande ao Rotary. Outro, então já disse 2, objetivo, classificações e as avenidas. E depois nós temos a prova 4. Esses 4 itens são princípios fundamentais de Rotary. São cláusulas técnicas de Rotary. Prova 4, aquilo que nós pensamos, daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos, é verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e novas amizades? E será benéfico para todos os interessados? Vejam o princípio ético que traduz na prova 4. Se todos nós, todas as pessoas, professassem a prova 4, é claro que esse mundo seria muito diferente. Então, as avenidas estabelecem as bases filosóficas do Rotary. E elas precisam existir, precisam ser consideradas nos clubes.
E as avenidas são avenida de serviços internos, avenida de serviços profissionais, avenida de serviços à comunidade, avenida de serviços internacionais e a mais recente, que foi admitida no Conselho de Legislação, que é serviços à juventude. Antigamente era serviços novas gerações, mas que no novo Conselho de Legislação agora passou para a Avenida da Juventude. Se as avenidas são aquelas que nos dão a filosofia de Rotary, nós precisamos ter situações que permitam que nós executemos essa parte filosófica que nos ensinam as avenidas. Então nós temos para os clubes as comissões. E temos como comissões desenvolvimento do quadro associativo. Vocês sabem que o desenvolvimento do quadro associativo é de fundamental importância. Então nós temos uma avenida, uma comissão que deve cuidar especialmente disso em todos os clubes. A imagem pública de Rotary. Até pouco tempo, vocês se lembram que o Rotary não estimulava que a gente fizesse divulgação daquilo que nós realizamos. E isso mudou. Depois da Poliplus, nós passamos então a pedir que os clubes divulguem aquilo que eles façam nas suas comunidades, no sentido de que nós possamos ter mais adeptos e que as nossas campanhas possam efetivamente ser melhor aceitas pela comunidade. Tem uma avenida, uma comissão da Fundação Rotária. A Fundação Rotária, sim, é o braço grande do Rotary, é a sede filantrópica do Rotary. É através da Fundação Rotária que nós fazemos os nossos projetos educacionais e os nossos projetos humanitários. E sobre o qual o companheiro Laércio vai falar hoje para nós. Depois nós temos a Comissão de Prestação de Serviços e a Comissão da Juventude. Através do Rotaract, Interact, todos esses programas Vila que tem na juventude. O que eu rapidamente falei aqui para os companheiros consta do manual de procedimento. O manual de procedimento é esse livrinho. Deveria ser o livro de cabeceira do Rotariano, porque tudo que vocês precisam conhecer sobre Rotary está aqui. Só que esse manual de procedimento tem uma determinada validade. Vocês sabem que o Rotary Internacional tem um órgão legislativo. Esse órgão legislativo é o Conselho de Legislação. Ele reúne representantes dos 532 distritos que existem no mundo, de 3 em 3 anos. E fazem, então, em função do que os clubes mandam, em função do que os distritos mandam, em função do que o próprio board do Rotary apresenta, alterações no conteúdo desse manual de procedimento. Então, por exemplo, esse manual de procedimento é o de 2010, mas agora já houve um novo Conselho de Legislação. Então, tão logo, ele deve estar disponível agora no fim do ano, nós devemos, há uma recomendação que fazia inclusive o diretor Guido Arjula. Quando você receber o manual novo, deixe de lado, não use, dê um outro destino ao manual, porque vale aquilo que está naquele novo. Então temos que usar o novo. Então vocês já sabem que nós teremos no próximo ano um novo manual de procedimento. Esse manual de procedimento tem umas folhas em branco, como vocês podem ver, e umas folhas em amarelo. As folhas em amarelo são aqueles estatutos, aquelas regras que dificilmente são mudadas em Rotary, que precisa de um quórum especializado. E as folhas em branco são aquelas recomendações. Então, quando nós formos no clube apresentar uma proposição para o Conselho de Legislação, ela deve ser de 2 tipos. Uma proposição que é uma resolução, que ela só vai alterar essas folhas brancas. E uma proposição que é emenda,
que vai alterar, então, essas folhas amarelas. E o rito, durante o Conselho de Legislação, que é o nosso legislativo do Rotary, é diferente para cada uma dessas proposições. Por exemplo, para alterar um artigo que esteja aqui nessas folhas amarelas, portanto, Estatuto do Rotary, Estatuto da Fundação Rotária, Estatuto do Clube, Estatuto do Regimento Interno do Clube, Regimento Interno de Rotary Internacional, tem que haver 2/3 de